Estamos aqui no podcast Prontos para Portugal, um podcast da Federação Distrital do Porto do Partido Socialista, que ao longo das próximas semanas vai ter a participação de vários candidatos a deputados pelo Círculo Eleitoral do Porto, hoje comigo e com a candidata Patrícia Faro. Hoje a conversa é em torno dos temas do trabalho, em torno dos temas de valorização salarial, da conciliação entre trabalho e vida familiar e lazer, e sabemos que estas são das maiores aspirações dos portugueses, a aspiração a um trabalho digno, a aspiração a um trabalho devidamente remunerado e que permita compatibilizar aquilo que é o seu trabalho com a realização pessoal na sua vida. Sabemos que o PS no seu programa eleitoral assume um compromisso muito ambicioso, mas realista, baseado em números, baseado num trabalho que foi feito ao longo das últimas semanas de valorização dos salários, de medidas concretas de redução do tempo de trabalho em contexto de negociação em sede de concertação social, em linha com aquilo que está a ser feito já em alguns setores de atividade, e vamos procurar uma distribuição mais justa daquilo que é o salário, daquilo que é o produto do trabalho que é feito pelos trabalhadores, naturalmente em diálogo com as empresas, em diálogo com as confederações patronais, em diálogo com a concertação social. E portanto, Patrícia, sabemos que este é um compromisso fundamental da nossa candidatura, também enquanto presidente da estrutura distrital das mulheres socialistas no Distrito do Porto, são temas que são muito caros a essa estrutura. Sem dúvida, aliás, estas são prioridades do Partido Socialista que nos dizem muito, mas em particular também na área da conciliação. Mas é importante focar, Tiago, a questão que disseste, que a importância do aumento dos salários, portanto o Partido Socialista pretende melhorar a vida de todas as pessoas através de um aumento dos salários, mas também da redução das despesas, e isso é muito importante e tem um impacto imediato na vida, no cotidiano, no dia-a-dia das pessoas, aquilo que no dia-a-dia seja um exemplo, a redução, taxar a questão do consumo da energia a 6%, é uma fatura da luz, é algo que as pessoas todos os dias percebem que também faz diminuir as despesas, e depois, entre outras, a redução, por exemplo, do IUC a 20%, e temos que perceber que o nosso distrito é muito assimétrico e há, de facto, locais e territórios em que as acessibilidades serão mais complicadas, e ainda não temos essa questão totalmente resolvida, e, portanto, pegar no carro para se deslocar para o Porto, para trabalhar, ou para um concelho limítrofe, é efetivamente prioritário. E, portanto, estas medidas, eu acho que a importância de facto de que tocam no dia-a-dia de todas as pessoas, e para além do mais é uma proposta execuível, porque conseguimos gerir e alcançar a valorização do trabalho, que depois vai ter impacto no salário, no tempo, como falávamos, nas questões da conciliação. O tempo é a conciliação, sendo mais tempo para a vida familiar ou para a vida pessoal, e também nas melhores condições laborais, e portanto eu acho que é uma proposta, é uma escolha, eu acho que basicamente é uma escolha política, e que o Partido Socialista tem vindo a fazer essa escolha, portanto tem vindo a ser a nossa tem vindo a ser a nossa trajetória. Acho importante salientar aquilo que o PS tem vindo a fazer, mas deixava isso para ti, mas aquilo que também propomos neste programa eleitoral. Nós neste mandato que pretendemos iniciar um novo ciclo de governação no país, propomos uma valorização salarial que é consentânea com o caminho que o PS já tem de trabalho feito e de credibilidade que construiu em torno desses aumentos e dessa valorização salarial ao longo dos últimos anos, um caminho interrompido com as perspectivas de aumento de valorização do salário médio que a AD propôs em Bruxelas e também em Portugal, portanto representa uma descida face àquilo que eram os nossos próprios horizontes, e aquilo que agora propomos é um aumento de cerca de 5% no salário médio, prevendo a sua subida para os 2.000 euros em 2029 e um aumento de 60 euros por ano do salário mínimo, prevendo atingir a meta de 1.110 euros em 2029. Naturalmente que a valorização salarial é central para o Partido Socialista, sempre foi. Percebemos que é central também para a própria modernização da economia portuguesa e para o reforço da produtividade das empresas. Trabalhadores qualificados, trabalhadores bem remunerados e trabalhadores que consigam acompanhar
aquilo que é, enfim, o produto do seu trabalho com aquilo que as empresas podem pagar. Entendemos que isto é possível fazer em diálogo social, já provamos que é possível fazer em diálogo social, com concertação social, e este é o caminho que queremos construir em termos salariais ao longo dos próximos anos, e compatibilizar isso também com uma área que me parece muito importante, que é a redução do tempo do trabalho que pretendemos implementar. Sem dúvida, porque é uma área, Tiago, que acaba por minimizar as desigualdades e pôr em pé de igualdade não só as questões salariais, como sabemos, ainda há uma diferenciação ao nível salarial entre homens e mulheres, mas também ao nível do tempo de trabalho que é utilizado e que será utilizado da mesma forma por homens e mulheres. Portanto, uma medida justa e que minimiza as desigualdades. Só a referir, porque fizeste de facto referência à questão da valorização salarial, não podemos esquecer que é importante também para fixar os jovens no país. Há um estudo, nomeadamente do Centro de Estudos da Federação Académica do Porto, cerca de 73% dos jovens, quando terminarem o seu curso, os seus estudos, pretendem sair e, portanto, a valorização salarial vai reter esse saber. Nós formamos esses jovens para os reter no nosso país, e depois são medidas positivas, designadamente o aumento do salário mínimo, que, como sabes, que é uma área que me é também muito cara, que tem a ver porque favorece, vem favorecer maioritariamente as mulheres, porque são elas, cerca de 21,7%, que oferem o salário, sobretudo no nosso distrito, em zonas que nós sabemos que muitas delas têm produção intensiva, portanto, até ao nível da dignificação do trabalho. Isso é muito importante, e nós, enquanto deputados do Distrito do Porto, com vários concelhos, com muitas assimetrias, temos que ter muita atenção a essa questão, e, portanto, sem dúvida que esse é um aspecto positivo, e depois, aumentando o salário mínimo, obviamente que vai normalizar e aumentar também o salário para salário médio. Salário médio. Tempo de trabalho, e antes falarmos depois um bocadinho sobre fiscalidade, com a qual terminaríamos esta breve conversa, parece importante salientar como é que nós pretendemos abordar a questão do tempo de trabalho, para ficar clarificado. Foi com o PS, ao longo dos vários ciclos de governação, que se fizeram todas as grandes mudanças estruturais no horário de trabalho. Neste momento nós temos as 40 horas de trabalho semanal, já não há uma mexida no horário de trabalho. A última grande reforma do tempo de trabalho foi feita há 30 anos, e nós baixamos das 44 para as 42 horas, das 42 para as 40, e agora o que propomos é uma mudança estrutural para as 37 horas e meia. Naturalmente que isto implica planeamento, implica negociação, implica responsabilidade, mas implica também algo que hoje em dia é importante salientar. Já há vários setores de atividade que, através de negociação coletiva, já têm estas 37 horas e meia, e há várias empresas que, por livre iniciativa, em diferentes setores de atividade, sobretudo para, até como forma de fixação de alguns quadros mais jovens, procuram adequar esse tempo de trabalho àquilo que é a realidade da economia atual em muitos desses setores. E, portanto, o que o PS propõe é uma mudança negociada, uma mudança estrutural, que vai também beneficiar não só, mas também as mulheres, devido à dupla jornada de trabalho que sabemos que têm em casa, depois de chegarem muitas vezes os seus trabalhos. Certo, e isso vai alterar, porque as questões da conciliação e todas as reformas propostas também pelo Partido Socialista nesta área pretendem que, de facto, ambos os progenitores possam passar, até no âmbito da licença parental e outras medidas, possam passar mais tempo com as crianças, e que a criança beneficie de ambos os progenitores, portanto, reduzindo um bocadinho aquela ideia que temos de mulher sendo cuidadora, porque a ideia é partilhar esta função que é dos dois. Eu acho que é importante referir uma vez mais que este tempo, a partilha dos tempos de trabalho, tem que ser feito, e o Partido Socialista faz com um sentido de equidade e de não discriminação. Relativamente, por exemplo, ao projeto da semana de 4 dias, e também com esta redução, aquilo que pretende efetivamente é deixar mais tempo para viver melhor, aproveitar esse tempo em família ou no registro pessoal, porque eu acho que isso é importante para não sobrecarregar as mulheres, que acabam por ter menos tempo
tempo de trabalho e depois aumenta na sua jornada ao nível doméstico. A ideia, precisamente, é que ele seja partilhado e não seja discriminatório. Daí ser uma medida execuível e o Partido Socialista frisar bem que tem que ser bem negociada e faseada. Certo. Portanto, eu acho Certo. que esse enquadramento Certo. é mais do que sustentável. O não último é? eixo que me parece importante diz respeito à parte fiscal e aos serviços de acompanhamento da vida familiar e da vida doméstica. E aqui parece-me importante salientar duas dimensões. A primeira é que, ao contrário de outros partidos, nomeadamente os partidos mais à direita, a Iniciativa Liberal, a própria AD, que fazem da redução fiscal uma bandeira, o PS pratica mesmo e pratica com responsabilidade. As grandes reduções fiscais que tivemos ao longo dos últimos anos em sede de IRS foram da iniciativa do Partido Socialista. A redução no ano passado superou os 1.400 milhões de euros entre a redução que tinha sido já aprovada durante o nosso ciclo de governação e aquilo que conseguimos aprovar na Assembleia da República. Sabemos que uma grande maioria dos portugueses, fruto dos seus rendimentos, também nem sequer atingem valores para pagar IRS, mas o que nós pretendemos é uma redução até ao 8º escalão e, portanto, um desagravamento fiscal até ao 8º escalão que vai permitir, enfim, mais rendimento disponível para as famílias. Procuremos também alargar aquilo que, ao nível do acompanhamento da vida doméstica, foi uma medida emblemática do Partido Socialista, que foi o Creche Feliz, e, portanto, a possibilidade de muitos pais terem acesso a lugares gratuitos para as suas crianças em creche. Este programa estagnou com a governação da AD e é importante retomá-lo e reforçá-lo. Isto é rendimento disponível no bolso dos portugueses com aquilo que pagam para ter os seus filhos nas creches. Portanto, o Estado Social tem que suprir esta necessidade e, portanto, estas são duas dimensões muito relevantes do programa do Partido Socialista que iremos colocar em prática, sempre com uma certeza, que já temos a experiência e o saber feito e mostramos que é possível fazê-lo mantendo contas certas. Exatamente, e que estávamos a fazer esse caminho e com sucesso, se ele não fosse abruptamente interrompido. Sem dúvida que essa é uma área fundamental e, como referia no início, não basta, há uma valorização salarial, mas também uma redução da despesa, porque quando falas em Creche Feliz e outras medidas que vêm apoiar a que, neste caso até que as mulheres consigam integrar mais rapidamente o mercado de trabalho, não é? E nós sabemos que em muitos casos ainda continua a ser atribuído à mulher e daí essa discrepância, mas também o facto de sabermos que no nosso distrito, particularmente no nosso distrito, esta medida vai beneficiar muitas famílias. E se me permites, lembrei-me agora só de um elemento que me parece importante também esclarecer, que tem a ver com o alargamento da licença parental, que também a defendemos, ao contrário de alguma propaganda que foi feita relativamente às posições do PS. Importa clarificar que o PS defende o alargamento da licença parental e iremos promovê-la, mas em igualdade entre homem e mulher, porque um alargamento da licença parental exclusivamente focada na mulher vai ter um impacto no mercado de trabalho e num prejuízo na contratação e na desigualdade de acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Portanto, nós iniciamos este caminho de igualdade também na licença parental e não abdicaremos dele por mais pressões que sejam feitas em sentido contrário. E foi bom esse esclarecimento, porque não é essa de facto a ideia. Mas sem dúvida que, em síntese, eu acho que estas são escolhas que são escolhas políticas e que o Partido Socialista as tem vindo a fazer, não é, Tiago? Eu acho que isso é... Muito bem, parece-me então importante salientar, e terminando esta conversa, no essencial, que relativamente a estas propostas, o PS terá propostas focadas em mais salário, mais rendimento disponível, menos impostos sobre o rendimento, menos tempo de trabalho, com uma reforma estrutural, dialogada e participada em sede de concertação relativamente a esta matéria, e que o essencial destas medidas tem um foco muito central na classe média. Isto parece muito importante nas classes médias, que hoje em dia sentem um aperto muito grande na sua vida, no acesso a serviços públicos, no acesso a bens como a habitação e a outros, e através do mundo do trabalho, através de uma valorização daquilo que são os salários e de uma distribuição mais justa da nossa estrutura de impostos, neste caso sobre os impostos da classe média, enfim, teremos certamente um país mais equilibrado, mais justo e com mais dignidade, e portanto creio que esta é uma mensagem fundamental. Sem dúvida, e só mesmo para concluir, o PS apresenta propostas que eu diria não só execuíveis, mas com esperança, ou seja, é possível viver melhor, é possível trabalhar com dignidade e construir um futuro estável, principalmente no âmbito das mulheres. O Partido Socialista é um partido progressista e que quer continuar a avançar com os direitos que já conquistamos, não admitindo efetivamente retrocessos, como nós temos visto recentemente o anterior governo, o governo da AD, que já
em muitas áreas dão sinais preocupantes de retrocessos nas conquistas dos trabalhadores, mas também nos avanços em direção ao trabalho digno. E, portanto, eu acho que este reforço e esta medida do Partido Socialista em reforçar salários, mas também reduzir a despesa do dia-a-dia, faz efetivamente a diferença. Então, Patrícia, acho que estamos prontos para Portugal aqui no Distrito do Porto, para uma grande vitória para o Partido Socialista. Sem dúvida, eu acho que o PS continua a fazer a diferença e a fazer escolhas realistas e, para além da nossa experiência, nós temos um programa que responde às necessidades. Estamos mais do que prontos para Portugal e para todos os portugueses e portuguesas. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho.